Ô André, tem uma pergunta aqui no nosso chat, deixa eu pegar aqui, esse é do chat do nosso, porque agora a gente está com 2 chats, né, do portal e esse é do YouTube. A gente tem uma pergunta aqui, o que você acha, né, na verdade, aí, de uma possível nova bolsa no Brasil? É do Fibonacci que está perguntando aí sua opinião em relação a uma possível nova bolsa aqui no Brasil. Olha, eu acho essa possibilidade simplesmente sensacional. A gente tem porte para ter mais de uma bolsa. Apesar do que, na verdade, a gente tem porte, mas há controvérsias também, né? A gente também tem um volume muito pequeno comparado aí a Estados Unidos e outros países que possuem mais de uma bolsa. Mas seria sensacional para haver uma competitividade entre a B3 e essa possível nova bolsa, que dizem aí, dizem as fontes, né, que seria uma bolsa liderada pela XP. Então, a maior corretora do país, né, acho que, se não me engano, tem 80% das contas de varejo do Brasil. Estamos falando aí de 80% de 3 milhões de CPFs. Então, seria uma maneira também de redução de custos tremenda se a XP tivesse isso como parte do seu grupo, da holding. Mas, por outro lado, os investimentos são altíssimos. Eu antes de atuar no mercado financeiro, quando eu era do mundo de TI, pelas Big Five da época, né? Microsoft, Cisco, HP, eram as grandes da época. Eu trabalhei justamente com as bolsas brasileiras nessa época, né, que era a BMF e a Bovespa. E uma das coisas que eu via, a necessidade de investimentos é brutal, é brutal. Tanto é que essa nova bolsa que a gente tem, essa B3, com um novo sistema de trading, um novo sistema de trading, de custódia, etc., foi tudo importado da Bolsa de Chicago, da CME, que se tornou sócia da nossa Bolsa há mais de 10 anos atrás, né, na época do IPO. Na época ela detinha 10% da BMF, aí as duas se juntaram, a participação caiu um pouco, não sei agora como é que anda essa participação, se foi aumentada ao longo do tempo, mas a gente necessitou importar tecnologia, que foi o Puma, que é o sistema de trading atual que a gente roda aí há acho que quase 10 anos. A gente teve que importar esse sistema da Bolsa de Chicago, porque o custo de desenvolvimento de um sistema realmente otimizado, que endereçasse a necessidade do mercado, necessidade cada vez mais exigente por conta dos robôs, HFTs, etc., transação, isso é uma coisa fundamental para os gringos, né, que giram muito, fazem muita arbitragem lá em Nova York, nas ações brasileiras listadas em Nova York, com as ações aqui na B3. Então, os investimentos são altíssimos. Eu sei que a XP tem caixa, tem grana pra caramba, e eu acredito que essas fontes que dizem que a XP seria a candidata a ter essa bolsa estão mais do que corretas. Eu não consigo imaginar outro player se instalando aqui. Um player gringo vir para cá para começar tudo do zero, entender todo o modelo bursátil brasileiro, né? E teria que depender ainda. Eu acho que é muito difícil uma bolsa de fora montar, se instalar aqui, porque ela teria que simultaneamente montar toda a infraestrutura necessária de conectividade com todas as corretoras e ter todos os sistemas, né? Os sistemas de custódia, sistema de trading, de pós-trading. Isso é caríssimo, é investimento de bilhões e bilhões de reais. E neste caso, a XP teria bala na agulha para fazer isso, e talvez ela tivesse, por ter 80% do varejo brasileiro, por mais que isso seria ruim para a B3 teria que ceder, por exemplo, coisa que ela já não cedeu no passado, quando houve uma tentativa de uma bolsa gringa se instalar aqui, esqueci o nome dessa bolsa, mas enfim, ela não queria, por exemplo, compartilhar os sistemas de custódia, sistemas de back-office, por exemplo, para essa bolsa se instalar. E aí, para essa bolsa, era inviável se instalar se não tivesse acesso a isso. E a B3 conseguiu na justiça, né, a bolsa entrou na justiça exigindo acesso a isso, a B3 conseguiu manter
manter o monopólio. Então, eu acho que essa quebra de monopólio seria simplesmente espetacular, mas, na minha opinião, se não for a XP, eu não consigo imaginar outra entidade conseguindo quebrar isso agora. Tá chovendo perguntas aqui no nosso chat, mas nosso tempo aqui infelizmente acabou. A gente tem agenda aqui com outros convidados. Eu acho que você tem que começar a vir mais vezes, hein? Tem muita audiência aqui, muita gente querendo falar com você. Vamos começar aí, tentar ajudar. E volta a sua tela aí, André, por gentileza. O pessoal tá falando aí pra gente compartilhar aí. Deixa eu só encerrar rapidamente, coisa de 10 segundos. Só o Ibovespa que eu acabei não mostrando, né? Tá. O Ibovespa Opa! Cadê os estudos? Sumiram? Acho que ficou pesada aqui a conexão. Mas, enfim, esse patamar aqui do Ibovespa, né, é justamente aquele patamar que eu mencionei de 131, 155. Aqui ele acabou indo a 131, 190, né? Não sei por que os estudos sumiram. Vamos lá, vamos ver agora. Tá aqui. Aqui era o meu alvo que eu tinha projetado. Assim que a gente rompeu essa região dos 116 mil, eu tinha esses alvos que foram sendo atingidos um a um, né? Primeiramente o de 121, que causou uma pequena correção, depois o de 125, que acabou no dia fechando exatamente nele, mas no dia seguinte já rompeu. Foi essa sequência aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altas seguidas, tá? E desde que atingiu esse alvo de 131, 155, a gente não consegue romper, né? Não consegue romper em linha com o SP500, então nossos destinos estão traçados desde a maternidade, não tem jeito. É a hora que romper lá, a gente rompe e provavelmente iremos aqui, é dose de leão para ouvir isso, hein? Desculpa. Iremos aos 134.255, tá? Mas estamos aí na dependência do SP500 também provocar sair dessa consolidação para ir buscar os 4.300, ok? Deixa eu compartilhar. Isso. Ô André, volte mais vezes, a gente tem que ter mais tempo, porque tem muitas perguntas, você é muito querido aqui, sempre tem portas abertas aqui na BMC News, e fica aqui o convite então, depois vamos ver se a gente consegue aí em breve trazê-lo novamente aqui. Obrigada, viu, André? Obrigado pelo convite, estou à disposição. Fala para a Samira que quando ela quiser, manda um WhatsApp para mim que eu venho aqui com o maior prazer. E ela já, obrigado com certeza, ela já vai mandar em seguida. Eu conheço, vai vendo. Tá certo, obrigado, um beijo. Igualmente, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, falou pra Samira ligar. Ih, já tô vendo, já a Samirinha já tá lá ligando pra ele agora. Gente, 10 horas e 36 minutos, vamos seguindo aqui, que a gente tem muito conteúdo, muitos entrevistados ainda aqui pra gente, levando aqui a nossa programação. Mandem as perguntas de vocês, vocês viram ali, infelizmente a gente não conseguiu fazer todas as perguntas aí pro Ogro, mas ele vai voltar em breve, hein? O tempo dele aqui tem que ser maior realmente na nossa agenda. Vamos seguindo aqui, que a gente tem mais um giro antes de eu chamar o Will, e eu queria falar agora um pouquinho, dar um giro de política. Que o Fórum de Política Social do Mercosul discutiu na Argentina a reabertura das fronteiras entre os países membros e em meio às fortes restrições que ainda estão sendo aplicadas desde o início da pandemia da Covid-19. Confira. Membros dos países que compõem o Mercosul pedem que as fronteiras sejam reabertas para que a economia volte ao patamar de antes da pandemia. Países como a Argentina e o Brasil são fundamentais para a economia na América do Sul. Desde 2019 está em vigor um acordo entre os países membros para a livre circulação dos seus cidadãos, o que significa que não são necessários procedimentos de imigração. No entanto, o coronavírus mudou o controle total nas fronteiras. A Caixa Econômica Federal libera hoje o saque da segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em agosto. O dinheiro já foi pago em 25 de maio, mas até hoje só podia ser usado para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital no aplicativo Caixa Tem. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento das 4 parcelas previstas da ajuda federal é feito de acordo com o mês de nascimento, no caso dos trabalhadores informais, e de acordo com o último dígito do INSS, para beneficiários do Bolsa Família. A Embraer ganhou 2 bilhões de reais em valor de mercado após confirmar tratativas que podem fechar uma fusão
entre sua startup de mobilidade aérea urbana, a EVE, e a SPAC, companhia com um propósito específico de aquisição da americana Zenith Acquisition. A companhia brasileira, que viu o fim do acordo com a Boeing em aviação comercial da pandemia de Covid-19 sobre a aviação civil, drenar em sua avaliação, vale hoje 14 bilhões e 800 milhões de reais na B3, o mais elevado em quase 17 meses. Se a combinação com a SPAC se confirmar, a startup seria avaliada em 2 bilhões de dólares. E a gente vai agora com a Débora Oliveira, que está me chamando para falar que JBS estuda ali um contra-ataque após a ação da Marfrig, né, sobre a BRF. Conta pra gente, Débora. Pois é, Paula, 3 semanas aí depois, né, de a Marfrig ter se tornado o maior acionista individual da BRF, no movimento aí que surpreendeu bastante o mercado, rendeu bastante esse assunto, a JBS está estudando um contra-ataque para avançar sobre o controle da dona das marcas Sadia e Perdigão, né, de acordo com as fontes que foi divulgado na imprensa. Segundo a JBS, conta com auxílio do BTG em sua empreitada, que não é uma operação assim tão simples, né, considerando tudo que já tem aí para poder acontecer, ou seja, parece que essa história ainda desse setor de frigoríficos vai render um pouco e a gente vai continuar acompanhando por aqui. Eu estava tentando ver como que estão os papéis agora aqui, inclusive da JBS para trazer para o pessoal, mas a gente, reforçando, tem essa instabilidade aqui, que aliás a B3 já emitiu um comunicado hoje falando, né, que eles tinham sido notificados que houve um incidente na infraestrutura da Bolsa pela madrugada e o mesmo pode impactar a visualização das posições e também o saldo de algumas contas. De acordo com o comunicado, o incidente está sendo tratado já pelos times técnicos da B3 junto com as corretoras e deve ser solucionado muito em breve. Eu estou de olho aqui, permaneço de olho, mas a única coisa que eu estou conseguindo ver agora é que o Bovespa tem aqui uma queda de 0,19%, estamos a 119.851 pontos, mas ainda não estou conseguindo olhar aqui os papéis e com os altas e baixas. Paulo, vou ficar de olho aqui ainda. Tá certo, Débora, obrigada aí. Eu quero agora trazer então ele, nosso convidado de toda sexta-feira, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Will, sempre muito bem-vindo, agora principalmente na nossa nova grade aqui, com mais programação ao vivo aqui na BBC News. Muito obrigada pela sua presença. Fala, Paula, tá bonito aí, tá? Ficou bacana essa nova identidade visual, grade, não sei, o negócio tá diferente, tá bonito mesmo. Estamos, agora a gente tá 10 horas ao vivo, mas a programação não para não, até de madrugada ali, fica rolando conteúdo ali, nosso portal, depois você entra no portal, viu, Will? Tá bem bonito o portal também, tem bastante informação lá, estamos aí com um pouquinho de cara nova, né, mudando um pouquinho aí, trazendo mais conteúdo aqui para o nosso público. Fica o convite para você acessar também o portal depois. Pode deixar, eu vou ter que melhorar minha câmera aqui para ficar no mesmo padrão, né? Já não tá muito aceitável. Não. E olha, combinou, realçou seus olhos, o nosso azul aqui em volta, ó. Não, já realçou aí azul, seus olhos. Oi, eu queria começar falando contigo aí, são vários assuntos, mas não dá pra gente começar a nossa conversa se não for sobre esse assunto aí, falando da inflação nos Estados Unidos, né, maior desde 2008. Você acha que vai ficar cada vez mais difícil pro Fed sustentar aquele discurso de que a pressão inflacionária é passageira e que dá para manter as coisas como estão? O que você acha que os investidores podem esperar aí desse cenário daqui para frente com uma inflação acelerando? Boa, Paula. De fato, a inflação ela veio acima do esperado, tanto no que a gente fala do seu núcleo, né, quando você exclui alguns itens e pega itens que são considerados mais importantes, quanto no total, né, do índice de inflação. 5% é a maior aí desde 2008, chama atenção, a inflação mês contra mês também veio acima do esperado, então todos os indicadores de inflação realmente surpreendendo pela ponta positiva, tá? Aí eu começo falando de alguns contrapontos. Quando a gente olha a inflação mês contra mês, ela já foi menor em maio do que ela tinha sido em abril. Ou seja, abril contra março foi maior do que maio contra abril, mostrando um arrefecimento, quem sabe. Um outro ponto é que, e eu acho isso fundamental, quando a gente fala em mudança na política monetária, são as expectativas, né, dos agentes. E as expectativas, né, e o Fed tem sido muito hábil em controlar as expectativas dos agentes. Então, quando você olha qual que é a projeção de inflação para um ano, ela ainda é alta. Mas quando você olha a inflação mais longa, ela é baixa. Então, ou seja, apesar da inflação no curto prazo estar surpreendendo, o mercado ainda compra a tese do Fed de que ela é uma inflação passageira e de que
uma vez que a economia se restabeleça e as cadeias de suprimento voltem ao normal, com a reabertura mais completa da economia, essa inflação tende a se dissipar. Então, essa é a tese, esse é o argumento do Fed, e parece que o mercado tem comprado isso. E o último contraponto é em relação ao mercado de trabalho. Você não vê inflação ainda de salários, ainda tem isso